Olá, gente, bom dia. Prazer revê-los novamente. Eu sei que esses vídeos que nós gravamos, ministrando a palavra, muita gente boa vê. E eu creio que, pelo poder e a graça da palavra, do Evangelho, isso vai ter um resultado na minha e na sua vida. Tanto para mim que prego, que é uma graça de Deus na minha vida, não é isso? Como para você que está ouvindo, e eu sou muito grato por ter você como ouvinte da palavra. E depois de sermos ouvintes, sermos praticantes, não é isso? Porque esse é o grande desafio nos dias de hoje, para todos nós, que a gente nesse caminho, a gente seja praticante da palavra e não só ouvinte. E eu estou nesse caminho, nesse aprendizado, né? Porque a obediência a Deus não se trata de perfeição, mas se trata de disposição. Você tem uma disposição pela luz da palavra, a luz da palavra, e dê o som do teu coração, que você quer obedecê-lo, que você quer agradar a Deus, que você quer fazer a sua vontade, que você quer buscá-lo, aprender dele. E isso faz toda a diferença. Porque quando, a palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Então, quando eu tenho essa atitude de fé, de adoração diante de Deus, o Senhor derrama mais graça. O Espírito Santo revela mais a verdade ainda, nos fortalece, nos renova, nos dá discernimento e sabedoria, que é isso que nós precisamos a cada dia para viver o Evangelho, ouvir o Evangelho e sermos aqueles que podem transmitir com graça, com sabedoria, com verdade e edificar muitas vidas. Que assim seja comigo, seja com você. Eu quero esse canal, ele tem esse propósito. Então, a palavra, é isso que vai tocar o seu coração, que vai penetrar e dividir a alma, juntas, medula. A palavra que entra como espada de dois gumes não é a letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. É o Espírito da palavra, a palavra que é revelada, porque a cada um a palavra ela é manifestada e revelada, porque Deus conhece as intenções do nosso coração. Deus conhece quem nós somos, quem nós fomos, quem nós somos e quem nós seremos, na medida do Espírito Santo dentro de cada um de nós. E ele quer nos ensinar e nos guiar, nos iluminar. É isso? Ele quer que nós conheçamos a verdade, conheçamos a Cristo, que o Evangelho não é só para pregar céu e inferno, salvação e condenação, não. Isso aí é uma promessa e é uma verdade, a vida eterna. Mas o Evangelho é transformação para o dia de hoje, para a nossa realidade, para a igreja, para os cristãos, para que nós possamos ser sal e luz na terra. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 18, diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós, os seres humanos, quando nós deixamos sentimentos, não é isso? Sentimentos ruins encher o nosso ser, a nossa alma e o nosso coração, esses sentimentos, se nós não tivermos a sabedoria e a graça do Evangelho para mostrar para nós o nosso ser interior, quem nós somos, nós não podemos olhar o Evangelho ser como um espelho para mostrar que esses sentimentos ruins vão nos fazer um grande mal, vão nos tornar pessoas egoístas, pessoas desleais, vão nos tornar pessoas cheias de maldade, dissimuladas, hipócritas, vaidosas, orgulhosas, egoístas, violentas,
invejosas, traiçoeiras. E quando nós deixamos esses sentimentos, né, eles preencherem esse nosso sentimento, isso vai fazer mal a nós. E tem pessoas que reagem como? Tem pessoas que quando esses sentimentos vão tomando, não é isso? As realidades da vida, os relacionamentos com as pessoas, né? Que são difíceis, né? Porque nós temos dificuldade de se comunicar, nós temos dificuldade de nos relacionar, nós temos dificuldade de lidar com a verdade, com a justiça, com o perdão, com a paz. E é isso, essa é a luz do Evangelho, essa luz que está aqui em cima da minha cabeça, que ela vem e nos ilumina, porque esses sentimentos, se nós deixarmos eles criar, vão raiz de amargura, você vai ficar uma pessoa cheia de amargura, cheia de ressentimento, dissimulada, vivendo uma vida de duplicidade dentro do Evangelho, uma vida de hipocrisia. Então, isso é construindo uma identidade vazia, fraca, inconstante, que isso vai gerar em você o quê? Vai gerar em você morte espiritual, morte no corpo, morte na alma, morte no espírito, e a palavra vem para gerar vida e vida com abundância. Então, muitos reagem assim, começam a deixar esses sentimentos tomarem e ficam pessoas ressentidas. E tem aqueles que, a partir desses ressentimentos, não se conformam e não percebem o mal que está, o monstro que está nascendo dentro dele, e começam a transmitir isso para o próximo, e fazer mal ao próximo, e desejar o mal para o próximo. E tem o terceiro nível, que é aqueles que são os piores, que se eu e você, nós não vigiarmos, são aqueles que começam a ter prazer em praticar o mal, ter prazer com a derrota dos outros, que soltam fogos quando o meu adversário perde. Isso é muito triste, muito humilhante. Quando ideologias, elas prevalecem sobre os valores, sobre os princípios, e as coisas começam a ter dois pesos e duas medidas, e a gente ficamos pessoas sórdidas, pessoas vazias, né? Querendo sempre puxar para baixo, olhando para baixo, em vez de olhar para cima, olhar para Cristo, olhar para o autor da salvação, que é Jesus Cristo. Então, que nós possamos hoje fazer as escolhas certas. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 6, a palavra de Deus diz o quê? A partir do verso 12, diz assim: perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, está sempre planejando mal e semeando discórdias. Por isso, a sua destruição virá repentinamente de um modo para outro, de um momento para outro. Ficará imediatamente arruinado. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e 1/7 a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. A 7ª ele abomina, aquele que semeia discórdia entre os irmãos, porque a discórdia está dentro dele. Ele está dividido. Ele é um dissimulado, ele vive em duplicidade. Ele quer agradar a 2 senhores. Mas nós temos um só Deus, uma só fé, uma só igreja, um só Senhor, um só batismo, um só Salvador, um só Evangelho, que nos guia em toda a verdade. Que hoje eu e você possamos refletir nisso. A quem interessa dividir? A quem interessa semear contenda? A quem interessa semear o mal? Quando é a verdade, quando é a justiça, quando é a verdade, a justiça, a paz, não é isso? A esperança, a fé, o amor, não é isso? Que são os sentimentos, os valores que norteiam aqueles que seguem a Cristo, que são discípulos de Cristo. Isso não vale só para os cristãos, não, isso vale para qualquer ser humano. Porque os ensinamentos do Evangelho estão aí, eles são horizontais e são verticais. Não é isso? E Cristo já nos guia, Cristo já nos disse, ele disse: olha, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Amar é obedecer a Deus. Amar não é fazer a minha vontade segundo os meus sentimentos, não.
Amar é fazer aquilo que agrada a Deus, que é o certo, que faz bem a mim, que faz bem ao próximo e que agrada a Deus. Que nós possamos saber disso, entender isso e praticar isso, começando por mim. Amém? Bendito seja o nome do Senhor, que Deus abençoe hoje a sua família, a sua casa. Se você está doente, que o Senhor lhe dê a graça da sabedoria para você buscar o tratamento, e Ele também pode te curar, porque eu sou um testemunho de um Deus que cura. Eu tenho testemunhos na minha família, na minha vida, de curas que o Senhor faz, mas a maior cura que o Senhor pode fazer é limpar o nosso coração. Porque a palavra de Deus diz, olha, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deus sonda o nosso coração, as intenções do nosso coração, os nossos sentimentos, porque é isso que vai refletir na nossa vida, é isso que vai sair da nossa boca, é isso que vai sair das nossas atitudes no fim. Mas se nós buscarmos a presença de Deus, como Jesus Cristo, que se humilhou, foi servo, foi humilde, foi obediente, até morte de cruz. Mas depois recebeu um nome que é sobre todo nome. E diante dele, todo joelho se dobrará, todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Bendito seja o nome do Senhor hoje e sempre. Fique na paz. Receba as bênçãos que vêm do céu para a sua vida, em todos os sentidos, nos seus relacionamentos, no seu casamento, no seu trabalho, na sua saúde, em tudo. Esses são os desejos do meu coração e isso é o que eu acredito pelo poder da palavra, que é poderosa, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.